From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos iniciando mais um capítulo do livro de Êxodo. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e nós vamos meditar em Êxodo capítulo 33. Nós já meditamos no capítulo 32, onde nós encontramos aquela cena terrível do povo se esquecendo de Deus e trocando a glória de Deus por uma idolatria, por um bezerro de ouro. E também aprendemos as consequências disso nas nossas últimas programações, meditando no capítulo 32. Agora nós vamos entrar no capítulo 33, que ele é uma continuidade do capítulo 32. O povo ainda está colhendo aquilo que eles plantaram lá naquele momento que pediram para Arão fazer aquele bezerro de ouro. Êxodo capítulo 33, verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei esta terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os seus ornamentos. Então Deus continua tratando com o povo. Lembra-se que Deus primeiro tratou com a liderança, tratou com Arão. Após tratar com a liderança, que era Arão, Deus passou então a tratar com o povo. E ele disse que enviaria o anjo à sua frente. Deus não suporta o pecado. Deus não suporta o pecado. Por isso ele disse no verso 2, enviarei um anjo à sua frente. Eu vou cumprir minha palavra. Eu dei a minha palavra para os seus descendentes, para Abraão, para Isaque e para Jacó. Mas eu não vou mais junto com vocês. Porque, verso 3, se eu fosse junto com vocês, eu iria destruir vocês. Eu ia acabar com vocês. E por quê? Deus estava retirando a sua presença do meio do povo de Israel. O verso 3 nos mostra esse motivo. Porque vocês são um povo teimoso e rebelde. Um povo teimoso e rebelde. Existe um ditado, irmãos, popular, que diz assim: aquele ou aquela é teimoso como uma mula. E geralmente nós utilizamos esse ditado popular, teimoso como uma mula, teimosa como uma mula, para descrever pessoas que elas são assim, inalteráveis. Existe uma diferença em ser teimoso e ser perseverante.
No caso aqui nós estamos falando do teimoso, que ele é especialmente inalterável. Davi fala sobre essa questão no Salmo 32, se você quiser anotar no cantinho da sua Bíblia aí, no verso 3, no cantinho você anota o Salmo 32, do verso 8 ao verso 9, e sublinha também na sua Bíblia aí a palavra teimoso, e olha só o que diz os Salmos de número 32, do verso 8 ao verso 9. Diz assim: não sejas, olha, presta bastante atenção, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, meus irmãos, quando se trata de seguir os mandamentos de Deus, nós não devemos ser teimosos, obstináveis, intratáveis, porque muitas vezes essa posição em relação a Deus vai fazer com que Deus retire a sua presença de nós. Nós não devemos enrijecer o pescoço. Nós precisamos aprender a ceder, a ser flexíveis na mão de Deus. Deus não quer de maneira alguma que os seus filhos sejam teimoso e teimosa. E a teimosia sempre depois acompanha a rebeldia. As duas vão andar junto. Teimosia e rebeldia, eles vão andar juntos. E a teimosia, ela significa afastado, moralmente obstinado, rebelde. Deus não gosta de rebeldia, de teimosia. Por isso que o povo se entristeceu. O povo se entristeceu porque Deus disse que não estaria mais andando na presença deles. Verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras severas, o povo chorou e deixou de usar os seus ornamentos. O pecado só traz sofrimento. O pecado não tem nada de bom no pecado. O que ele traz é uma momentânea sensação de prazer que logo passa. E ao passar essa momentânea sensação de prazer, o que resta? Somente as consequências. O que nós estamos vendo aqui, nesse início do capítulo 33 de Êxodo, é a consequência do pecado. Ele traz lágrimas. Ele afasta a presença de Deus das nossas vidas. Então não queira você ser um teimoso, ser um rebelde. Porque a teimosia, ela entristece a Deus. Deus fica entristecido quando um filho, uma filha dele é teimosa. No Novo Testamento, a gente vê um exemplo de teimosia quando Jesus, no sábado, um homem com a mão ressequida, e Jesus curou esse homem que tinha a mão ressequida. Porém, a dureza do coração dos fariseus, ele entristeceu e enfureceu Jesus. Em vez de louvar ao Senhor por poder curar e reconhecer, Deus, que Deus estava fazendo aqueles milagres, os fariseus, eles endureceram os corações. Eles tinham corações rebeldes. E em Marcos capítulo 3, verso do 1 ao 6, eles levantaram para tentar matá-lo. Porque eles tinham o coração endurecido. O mesmo eles fizeram com Estevão. Quando Estevão, lá em Atos 7:51, quando ele também foi apedrejado, ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós que resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:31. E era justo quem eram os pais deles, esses aqui que nós estamos tratando. Teimoso, rebelde, que rejeita o Espírito Santo. Quem resiste ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, é rebelde. E Deus detesta a rebeldia.
Mas observem, irmãos, eles caíram sim aqui numa tristeza muito grande. Eles caíram nesse sentimento de tristeza, tiraram os seus ornamentos, choraram muito na presença de Deus, e depois Deus disse ainda para eles no final do verso 5, deixem de usar seus ornamentos enquanto eu vou decidir o que eu vou fazer com vocês. Então eu vou tomar uma decisão ainda do que eu vou fazer com vocês para que depois nós possamos avançar. Agora, se nós observarmos, Moisés, continuando aí a partir do verso 6, a gente vê que no verso 7 que Moisés ele monta a tenda dele fora do acampamento e pede a Deus, né? E quando Deus entra na presença de Deus, verso 8, sempre que Moisés se dirigia à tenda, o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à sua própria tenda, observavam Moisés entrar. Quando Moisés descia à entrada da tenda e Deus falava com ele, verso 10, o povo via que a nuvem à entrada da tenda. Olha que maravilha, a presença de Deus ia ali na tenda e a própria tenda se curvava. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava em respeito àquilo, porque Deus estava se manifestando aqui numa forma de nuvem, uma manifestação para ver. Deus ele se manifesta de várias formas. Para o povo poder ver, ninguém pode ver a Deus, porque Deus é espírito. E Deus aqui estava se manifestando na forma da nuvem, de uma nuvem. Assim como Deus se manifestou também na sarça ardente, assim como Deus se manifesta de várias e diversas formas, como diz o livro de Hebreus. Deus tem várias formas de se manifestar para nós, para nos ensinar, para nos orientar. É para isso que serve a presença de Deus. Mas veja que agora a presença de Deus, a tenda já não está mais no meio do povo. A tenda agora está fora, não está mais lá dentro. Ele se levantava e permanecia, Moisés, e a tenda era fora. Ó, irmãos, a rebeldia, a teimosia faz com que Deus se afaste de você. Ele fica ali à distância, esperando uma oportunidade para poder voltar para você. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Deus sendo mal entendido, ele diz assim: teimoso e teimosa não é de Deus. E agora a única maneira de se afastar daquilo é você ter fé para vencer aquilo. Pois você é um cristão, você é um filho ou filha de Deus, seja quem for você. E você nunca será capaz de se firmar e repreender isto, isso é para te atormentar. Então, quando você se sentir que você tem um espírito de teimosia, preste atenção no conselho do profeta de Deus para esta era, se você tem esse espírito de teimosia. Quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, deixe a coisa no altar e creia em Deus que a coisa está morta e você nunca mais terá isto. E siga em frente e não preste nem mesmo mais atenção nisto e a coisa te deixará. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Isto afasta-se rapidamente. Então você deve de fazer isso. Deixa no altar. Deus não se agrada de teimosia, porque a teimosia leva à rebeldia. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.